E aí, pessoal, essa é a correção do PET 7 de ensino religioso do sexto ano. Na semana 1, tivemos aí como tema Isso passa, esperança e a sabedoria dos povos. Então, lá nas atividades, a número 1, os contos são narrativas que apresentam uma introdução, o desenvolvimento e a conclusão de uma história. O conto Yazoo já foi recontado por muitos, como uma forma de tranquilizar as pessoas diante de situações difíceis. Em tempos de pandemia, como os que estamos vivendo agora, qual seria a mensagem que esse conto pode nos transmitir? Então eu coloquei aqui até uma frase de Mahatma Gandhi que se encaixou perfeitamente com a história. Hoje é o primeiro dia do resto da minha vida. O futuro só depende do que fazemos no presente. Um passo de cada vez. Né? Então, não adianta ficar preocupado com o amanhã se nós temos ainda o hoje. Né? E o que nós fazemos hoje é o que vai moldar, né, o que nós seremos no futuro. Atividade 2. No conto Yazoo, temos algumas palavras, Alá, Ulemá, prece no ritual Salat, que nos remetem a tradições religiosas do islamismo. Nos textos informativo e para arquivar, há várias informações importantes. Vamos colocar no esquema abaixo as principais informações dessa religião, que surgiu no Oriente Médio, mais especificamente na Arábia Saudita. Então, eu coloquei aqui algumas informações, né? O fundador foi Mohammed, né? Maomé, aí no século 7. Tem alguns autores que falam século 6. Islã significa submissão, Alá significa Deus, e esse Deus ele é o mesmo do cristão e o do judeu. O lemá, sábio versado nas leis muçulmanas, e o ritual salat, oração feita 5 vezes ao dia. E geralmente essa oração ela é feita voltada para a cidade de Meca, né, que é uma cidade considerada sagrada para os islâmicos. Semana 2, tivemos aí como tema Quem conta um conto aumenta um ponto, a humildade e criatividade dos povos. Então, na atividade, nós temos aí a número 1. Muitas vezes não entendemos bem o que a narrativa da parábola quer dizer, porque desconhecemos o significado de algumas palavras. Caso você não conheça alguma palavra, na narração de Ilan Breman, quem inventou a parábola, basta você escrever aqui embaixo e depois procurar seu significado. Então, algumas palavras aqui que eu julguei que talvez vocês não conhecessem. Pode ser menos e pode ser mais. Né? Então, parábolas. É uma pequena narrativa que usa alegorias para transmitir uma lição moral. Misticismo, crença de que o ser humano pode comunicar-se com a divindade ou receber dela sinais ou mensagens. Torá, livro sagrado do judaísmo, e ancião que tem idade avançada. O 2. É hora de ilustrar. Do jeito que você puder e quiser, faça um desenho representando o conto. Quem inventou as parábolas? Então aqui, ó, eu peguei essa imagem da internet, não é? Vocês podem ilustrar aí da maneira que vocês acharem melhor, tá? Não tem problema. Se vocês quiserem pegar uma imagem da internet, igual eu fiz aqui também para ilustrar, pode, tá? Semana 3. Tema, nada e tudo, contradições. Imagina. Atividade número 1. Observe a imagem abaixo e responda. O que a imagem nos mostra? Que reações essa imagem provoca você? A imagem mostra um ancião, provavelmente trabalhando em uma lavoura, com um semblante triste. A imagem nos provoca um sentimento de compaixão, pois o ancião demonstra sofrimento pela situação em que se encontra. E magro, né? Provavelmente está passando fome, está passando por necessidades, né? Ou tem alguma doença por causa do cajado, tem dificuldade de locomoção. Né? Então, uma série de sentimentos que provoca em nós. Tá? Se na Índia um mendigo pode ser uma pessoa muito evoluída,
desprendida dos bens materiais, no Brasil, o que representa o mendigo para a nossa cultura? O Brasil ele representa, né, o fundo do poço, a classe social mais baixa na hierarquia. Você tem o trabalhador e você tem o proletário. Né? O capitalismo ele divide a sociedade em duas classes sociais, né? O trabalhador, que é o proletário, e você tem o burguês, que são os donos dos meios de produção. Agora, o mendigo ele está abaixo disso, né? Então, ele significaria o fundo do poço, seria o estágio mais baixo que uma pessoa na nossa sociedade podia alcançar, né? Infelizmente, muitos estão nas ruas por causa das drogas, nem sempre pelas condições de pobreza. Isso é importante, porque tem pessoas que têm a família que importa, que correm atrás, que tentam ajudar, mas a pessoa não quer por causa do vício, né? Então ela acaba ficando nas ruas. É só a gente lembrar aí, né, da Cracolândia lá em São Paulo, né, que você vê que existe um monte de mendigos lá, pessoas que ficam na rua, tem familiares que importam, que têm condições de ajudar, mas ele não quer. E tem aquelas pessoas que, por motivo de depressão, né, por algum outro motivo, elas também acabaram se enveredando aí e se tornando mendigos. Outros realmente sim é pela pobreza extrema e realmente precisam de ajuda, né, porque eles sozinhos eles não conseguem encontrar uma saída, né? Então são uma série de fatores, não é uma coisa só que vai definir, né, o que uma pessoa virar mendigo, porque é certo que ninguém quer isso, né? No caso aqui da Índia é uma opção, né? Ele se desprende dos bens materiais, ele sai de casa e vira mendigo por uma questão espiritual, na fé dele. Agora aqui no Brasil não, ele está saindo, né, por alguma condição física, financeira ou psicológica, né, ou porque ele tem um problema com drogas, ou porque ele tem um problema psicológico, né, uma depressão, entre outros fatores, ok? Na semana 4, tivemos aí como tema textos sagrados e os riscos do fundamentalismo textual, né? Então, a atividade número 1, nesta crônica, Rubem Alves faz uma crítica aos fundamentalistas. Parece que Rubem Alves faz uma caricatura deles, tratando especificamente da leitura literal que eles fazem da Bíblia. E você, o que você pensa sobre as críticas do texto? Como você se relaciona com o seu texto sagrado? Então, olha só, é uma atividade pessoal, né? Vai depender de qual é a sua religião, né? Qual é o texto sagrado da sua religião, né? Então, por isso que é uma resposta pessoal, né? E também o que você pensa sobre as críticas do texto também é pessoal, porque é o que você pensa. O 2. Tempestade de ideias. Registre as principais aprendizagens que você adquiriu estudando a linguagem do texto sagrado. Então, eu coloquei aqui algumas, né, linguagens de mitos, místico, contos, sufismo, parábolas. Eu não sei o que significa isso não. Então, você pode estar procurando, pesquisando na internet o significado dessas palavras para você conseguir compreender melhor. Ok, pessoal? Então, acabou o nosso PET 6 de ensino, aliás, PET 7 de ensino religioso do sexto ano, né? Eu desejo a vocês um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, e que o ano que vem nós estejamos livres da Covid-19 e que as aulas possam voltar ao normal. Até mais.